lá, um projeto que tramita aqui na Câmara assegura que o filho ou filha de um casal homoafetivo seja registrado no cartório, mesmo se for gerado fora de clínicas de reprodução assistida. A proposta é da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e é com ela que eu converso agora. Oi, deputada, tudo bem? Oi, tudo bom? E você? Muito obrigada pelo convite para a entrevista. Deputada, o projeto fala de filhos gerados a partir de inseminação artificial heteróloga. Explica para a gente o que é isso. Seriam aqueles métodos de inseminação artificial que não são feitos em clínicas de reprodução assistida, ou seja, existe um doador de um esperma que é alheio ao casal, que autorize, portanto, faz essa doação necessária para que a fecundação possa acontecer. É muito comum isso, principalmente em casais homoafetivos de duas mulheres, Isso. que não têm condições econômicas para acessar as clínicas de reprodução assistida. Para conseguir uma inseminação artificial nessas clínicas é muito caro, no mínimo 30, pode chegar mesmo a 100 mil reais, dependendo da quantidade de tentativas, enfim, do tempo, né, dos prazos que o processo desenvolver. Quando não Então, se consegue entrar, andar na fila do SUS, né? Porque tem SUS, mas não é tão fácil de conseguir. exatamente, às vezes isso demora muito tempo, acaba se recorrendo a essas clínicas particulares que também são caríssimas. Então é natural que muitos casais se utilizem nesse método, que é o método mais natural, de fato, para conseguir fazer a inseminação artificial, ter o direito a um filho. Mas muitas vezes encontram muitas barreiras para conseguir registrar. Às vezes precisam de autorização judicial, que às vezes leva muito tempo, ou mesmo conseguem registrar somente no nome de uma das mães. Então, a pedido de muitos desses casais, a gente fez esse projeto. Tá certo. Existem muitos casos de casais, assim, de duas mulheres que recorrem a esse tipo de inseminação fora da clínica? Olha, para mim também foi um episódio novo, um acontecimento novo, mas nós fomos procurados por coletivos de mulheres, de casais homoafetivos aqui de São Paulo, nos mostrando esse problema. Então, foi a partir disso que a gente achou que era necessário fazer um projeto de lei. Elas, inclusive, algumas entraram numa batalha judicial para conseguir fazer o registro, algumas conseguiram, outras não. Então, se houver uma modificação da legislação, já facilita, né? Porque elas querem somente o direito de ter o filho reconhecido como do casal. Então, é para isso que serve o nosso projeto. E por que que é mais difícil esse registro quando o caso é de o embrião não, né? Nesse caso, o sêmen é que vai e o embrião é feito dentro da própria mulher. Mas de quando se faz o procedimento fora da clínica do que dentro da clínica? Por falta de evidências? Então, os cartórios acabam exigindo documentação que somente as clínicas produzem, a respeito do anonimato do doador, a respeito do método, como foi feito seguro, asseguraram que foi feito o procedimento. E quando você chega no cartório somente com a declaração, a autorização e o testemunho do casal, e também com o testemunho de um outro ente, ou mesmo a autorização do casal para que seja assim registrado, não é aceito. Então, o que o nosso projeto propõe é a simplificação dessa documentação, ou seja, que possa também ser aceito documentos que não fazem parte dessa produção da clínica, que seja a autorização do casal, o registro de nascido vivo, né, que você tem assim que sai do hospital, e também eliminar a autorização do pai, que hoje é um termo utilizado na hora que os casais fazem o registro. Isso exclui casais homoafetivos, de duas mulheres, que não contam com a figura do pai. Esse termo que pode parecer simples, que eu, por exemplo, fiz uso quando meu filho nasceu, ele se torna excludente para casais homoafetivos que contam com duas mulheres, duas mães. O seu projeto fala também sobre barriga de aluguel, né, sobre o uso de barriga de aluguel. Nesse caso, não seriam casais mais de dois homens que usam a barriga de aluguel. Mas, nesse caso, não é a questão da clínica, né? Porque eles já terão utilizado a clínica para fazer o embrião, porque você precisa fazer reprodução
FIV, né? Fertilização in vitro, dentro da clínica, não simplesmente a inseminação, que é muito mais simples. Mas, então, é um outro caso, é diferente, e está no mesmo projeto. Exato. Nesse caso, é para casais homoafetivos de 2 homens que já contaram com a autorização e a concessão da barriga de aluguel, né? Que é um termo, enfim, às vezes pejorativo, mas é um termo fácil de ser compreendido. E, nesse caso, precisa da autorização da doadora e também dos 2 pais para que haja o registro. Novamente, o registro de nascido vivo, a autorização da doadora e, acima de tudo, o consentimento, a autorização dos pais que querem ter o seu direito de paternidade reconhecido. Deputada, a pergunta que é um pouco mais complicada, né? Aqui dentro da Câmara, com uma Câmara agora um pouco mais conservadora ainda, talvez, do que a anterior, em relação aos deputados que foram agora eleitos, e o seu projeto deve ser analisado já no ano que vem. O que a senhora está esperando do projeto? Muitas surpresas, muita reação? O que a senhora está achando? Olha, nós infelizmente temos um Congresso que nunca, na sua história, com qualquer composição de legislatura, nunca aprovou nenhum projeto em benefício da população LGBTQIA+. Isso é uma marca triste, na verdade, do nosso Congresso Nacional. Então, eu acredito que não há tema tabu ou tema polêmico, em especial envolvendo a população LGBTQIA+, que deva deixar de ser pautado em função da composição. Nós temos a total consciência dos entraves, das dificuldades que vão colocar no projeto, na sua tramitação, distorção, polêmica, mas mesmo com projetos mais simples, essas dificuldades se apresentam, porque eu acho que quando as pessoas têm posições conservadoras, elas dependem disso para tentar distorcer as nossas posições e passar por cima de direitos de uma população que ainda é muito marginalizada, que ainda é muito relegada e que conta com o judiciário, na maioria das vezes, contraditoriamente, para poder ter direitos civis assegurados. Mas nós estamos dispostos a enfrentar o debate, porque a forma como se coloca a legislação hoje, ela é excludente do ponto de vista socioeconômico para muitos casais, e ela acaba sendo uma lei muito homofóbica, porque exclui justamente esses casais mais pobres, ainda que a união homoafetiva já tenha sido reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A gente está disposto a enfrentar esse debate, mesmo sabendo que ele vai encontrar dificuldades, mas eu acho que também é um papel de uma parlamentar eleita, enfim, defender as suas posições, independentemente do cenário que vai encontrar. O Supremo considerou legal a união estável de casais do mesmo sexo, mas hoje em dia, mesmo assim, esses casais que estão no seu projeto, eles têm que conseguir decisões de primeira instância para poder registrar seus filhos? Isso, hoje em dia eles precisam dessa autorização judicial e alguns, inclusive, no decorrer do processo, não conseguem essa autorização, e o objetivo do projeto é pular essas etapas, esses entraves burocráticos, judiciais, que inclusive também acarretam em custos para esses casais que nós estamos considerando que são de baixa renda, justamente por não fazerem uso de clínicas de reprodução assistida, e que, portanto, não teriam condições, às vezes tempo, desgaste emocional, psicológico, os entraves da homofobia que acaba sendo estrutural, né? Elas não deveriam se apresentar para quem simplesmente quer ter o direito de ter um filho, dar condições de direitos civis, inclusive, para essas crianças, para que elas possam se desenvolver plenamente. Tá bom, deputada, muito obrigada. Te agradeço muito pela oportunidade. Tchau, tchau. Eu conversei com a deputada Sâmia Bonfim sobre o projeto dela, que garante o registro civil aos filhos de casais que tenham sido gerados fora das clínicas de reprodução humana. Você pode rever este programa no YouTube da Câmara dos Deputados. Até a próxima.